A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Nós vamos continuar os nossos estudos da célula. Hoje eu quero falar sobre um personagem bíblico, tem tudo a ver com o Natal, que é o menino Jesus. Entendermos o propósito, por que Jesus teve que nascer e que até no nascimento dele foi o cumprimento de muitas coisas proféticas e tem uma visão profética de tudo, né? Eu quero ler um texto com você lá em Lucas, capítulo 2, versículo 8. Nós vamos ler do 8 ao 20, que diz o seguinte: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes foram anunciados. Este texto, irmãos, ele é muito precioso porque ele nos fala do verdadeiro Natal. Ele fala do momento onde foi anunciado o nascimento de Jesus. Foi do momento onde na terra ficou se sabendo, o Salvador nasceu, né? Fala do aniversário de Jesus, o dia que ele nasceu. Foi o momento onde realmente aqueles pastores tiveram o privilégio de conhecer o momento que o nosso Salvador veio à terra e nasceu para que pudesse nos salvar. Natal é uma festa onde é celebrado o nascimento do nosso Senhor Jesus, né? A Bíblia fala que ele nasceu para quê? Para que nos dê vida e vida em abundância. Mas para nós conhecermos essa vida em abundância que tanto fala a Bíblia, nós precisamos realmente conhecer mais desse nascimento de Jesus. Qual foi o propósito dele aqui na terra? Precisamos entender que às vezes, após Adão e Eva ter pecado, aconteceu algo muito ruim com o homem, que a natureza pecaminosa agora faz parte do nosso genoma, faz parte da nossa natureza, está em nosso sangue, correndo em nós essa natureza pecaminosa, mas ao mesmo tempo é uma natureza que ela trouxe maldição para nós. O homem agora se tornou, né, uma pessoa sujeita às maldições. Então, quando Jesus veio à Terra, nós precisamos entender que Deus, ele realmente odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Deixa eu te dar um exemplo bem prático, né? Imagina que seu filho ou um ente muito querido seu está com um câncer realmente que vai levá-lo à morte. Quando você olha para aquele câncer, no seu coração você odeia aquele câncer, porque você está tirando um ente querido seu, mas ao mesmo tempo você ama profundamente aquele ente querido. Este é o coração do nosso Deus. Ele odeia profundamente o pecado, mas ele ama profundamente o pecador, que somos nós. E o que ele fez? Ele amou de tal maneira que ele enviou o seu filho para que pudesse morrer em nosso lugar. Esse é o coração de Deus. Odeia o pecado, mas ama o pecador, né? Então essa simbologia que a gente tanto conhece, que a gente está tão acostumado a ver no Natal ali, né? Aquela manjedoura, com o menino Jesus deitado, com seus pais ao redor, com ovelhinhas ao redor, né? Isso é algo que a gente está muito acostumado a ver, mas existe uma simbologia espiritual em cima disso. E é sobre essa simbologia espiritual que eu queria falar com você hoje, né? Nós vamos ver alguns significados espirituais do Natal, entendemos mais sobre o propósito do nascimento de Jesus. Então, o primeiro significado que eu queria te mostrar é o seguinte: no versículo que nós lemos lá em Lucas capítulo 2, no versículo 10 e 11, fala que Jesus é as boas novas de grande alegria. Eu vou ler novamente para você ver. Lucas capítulo 2, versículo 10. O anjo, porém, lhe disse: não temais, eis que aqui vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, referendo aqui a Belém, o Salvador, que é Cristo,
o Senhor. Então Jesus ele foi anunciado pelos anjos como uma boa nova de grande alegria. A palavra boa nova é exatamente a palavra evangelho. Então evangelho significa o quê? Boas novas. Então, o próprio Jesus era o quê? Era boas novas, era a boa notícia que eles estavam dando. Ou seja, o Salvador veio, aquele que veio para nos redimir, aquele que veio para nos salvar, chegou, nasceu. Olha, eu não sei o que você tem passado na sua vida. Às vezes você tem vivido lutas, por exemplo, no seu casamento, nas suas finanças, na sua saúde, com seus filhos, né? E muitos às vezes querem, como é que eu posso falar isso? Eles querem estar melhores para o Senhor, eles querem estar, se apresentar para Deus de uma maneira perfeita, ou às vezes se justificam, Deus, eu tô assim por causa disso, porque o meu pai fez isso, porque a minha mãe fez isso, ou seja, tem muita justiça própria, e a Bíblia fala que a nossa justiça própria é como um trapo de imundícia, para nós não serve a nada. Mas nós precisamos reconhecer que se depender de nós nunca vamos ser bons e sempre seremos pecadores. Nós precisamos de um Salvador. Então quem que é o Salvador? É aquele que vem e nos salva dessa natureza pecaminosa. É aquele que vem e nos salva, nos tira desse lugar de depressão, de doença, né, de problema familiar. Então nós precisamos disso. E a boa notícia é exatamente isso. Jesus é esse que veio nos salvar. Né? Jesus é esse que está aqui exatamente para nos tirar do lamaçal do pecado. Então, muitos querem às vezes resolver o problema da sua maneira. Jesus, me dá 10 passos para eu sair e resolver minha vida financeira. Jesus, me dá 5 passos para eu resolver meu casamento. Não, ele quer ser o seu Salvador. É você orar e clamar. A Bíblia deixa muito bem claro. Todo o que clama o Senhor será salvo. Nós precisamos de um Salvador. Então, o primeiro ponto que eu queria falar com você é exatamente isso. Jesus é as boas novas de grande alegria. Ele veio nos salvar.